percebo que em várias situações, seja um novo emprego, um novo desafio profissional, uma conquista, enfim, sempre nós comemoramos através do quê? Da comida. Ou até mesmo do doce, como você citou. E aproveitando esse gancho, Carol, os doces realmente fazem, assim, a gente... É o nosso maior desafio para quem busca uma alimentação saudável. Aquele docinho vai fazer diferença mesmo, aquele chocolatinho, o tipo assim, sabe, substituir, né, ao invés do chocolate ao leite, olha eu já querendo, né? Já querendo. Ao invés dando um jeito. Ao invés, do chocolate ao leite, aquele, 90% cacau, como que é mais saudável, né? Sim, que é mais saudável, exatamente. Eu falo assim, se a gente olhar para uma pessoa e ela tem diabetes, eu vou dizer que sim, açúcar é prejudicial, não tem conversa. A gente está falando de diabetes tipo 1, principalmente, tá? Sim. Tipo 2, a gente já tem bastante estudos, né? Vai para uma outra linha, mas a gente sabe que a tipo 2 pode ser reversível, né? A tipo 1 não tem jeito, né? Então, a gente está falando, sim, de uma pessoa que precisa se cuidar. Aquele pedacinho na vida dela vai fazer realmente uma diferença gigantesca. Então, não. É onde a gente vai ativar porque ali. Geralmente aquele pedacinho pode se tornar algo diário também, né, Carol? Sim. E aí, percebe que se a gente está falando de uma pessoa que tem diabetes, isso é muito complicado. A gente não está falando de uma escorregadinha, né? Essa escorregadinha pode ir contra a vida dela, né? Então, como a gente fala aqui, né, para muita gente não tem muito esse controle, eu sempre gosto de frisar muito isso. Separando as pessoas aí, quem não tem diabetes, é entender que tá tudo bem. Não tem um problema o docinho. Eu costumo dizer, né? Aqui a gente precisa entender. Carol, eu sou mais do salgado. Eu não sou a formiga, tá? Então eu sempre brinco. Aí vi que entrou alunas minhas e tudo mais, eu sempre brinco com a coxinha, né? Eu sou a louca da coxinha. Ai, gente, como eu já gostei de coxinha. Não aparece hoje não mais, mas como eu gostei, viu? Como é bom, hein, Carol? Não é? Eu particularmente, assim, não me conte como você deixou de gostar, porque eu não tô querendo. Então, assim, eu gosto mais do salgado. A pessoa que tem esse paladar mais doce, que gosta mais do doce, para ela é muito importante isso. Então, o que a gente tem que entender é que se é importante, se para ela isso é legal, se ela gosta, não tem por que tirar da vida, né? Eu tenho uma formiga aqui em casa, né, que a gente brinca. E minha mãe sempre fala assim, que um docinho dá alegria à vida, sabe? Ai, nem fala, menina. Sou dessas também, viu? Mas me controlo, então, sabe? Mas eu também. É a gente olhar, assim, com esse carinho pro doce. De entender que, em primeiro lugar, a gente não precisa do doce para sobreviver. A gente precisa de comida. Sem comida, a gente não vive. É o nosso combustível aqui. O doce não faz parte disso. Mas ele dá uma alegriazinha ali para nossa vida, sim, né? Eu falei, eu sou do time dos salgados, mas eu como doce também. E aí, eu acho que a grande preocupação que a gente tem que ter com o doce não é nem o alimento em si, é entender como esse doce está entrando na minha vida. Então, você falou da substituição. Eu não gosto. Eu acho substituição muito complicada, não pelo fato da substituição do alimento em si, mas pelo fato do que te causa na sua mente a substituição. Então, pelas características mentais, né? Quando a pessoa vem assim, mas eu gosto muito do chocolate ao leite, mas eu sei que não faz bem, então eu vou para o 90%, 75% cacau porque é saudável. Olha a história que eu tô contando na minha mente. Verdade, nem fala. Sim, então, e muito. Aí você falou assim, mas eu me controlo. Então, se eu sou a pessoa que gosta de chocolate e eu como lá, sei lá, um quadradinho
que tem 10 gramas por dia de chocolate ao leite, e não só a pessoa que coma ali a barra inteira, qual o problema? Por que você tem que trocar esse chocolatinho aí pelo 90% cacau? Nossa, é verdade, Carol, faz sentido isso. Nenhum. Percebe? É Aí verdade, a Pri sim. escreveu aqui, né? Eu tenho muito carinho pelo doce. A Pri também adora, né? Ó, olha ela, ressignificando o chocolate. Exatamente. Esse é o ponto. É da gente entender, pera lá, então esse amor todo pelo doce, né? Esse carinho todo, eu tenho um amor assim incondicional pelo doce, Ai, pelo gente, chocolate. que amor. O que ele significa na minha vida? É fazer exatamente essa pergunta. O que significa? Eu entendi ali que eu não posso passar um dia sem comer doce. Opa, temos um problema aí. Aí já é um alerta, né, Carol? É um alerta, mas da mesma forma que uma pessoa chegar para mim e falar, eu não posso passar um dia sem comer coxinha, ou eu não posso passar um dia sem comer azeite, ou sem comer queijo, ou sem comer, sei lá, brócolis, que é um alimento tido como saudável. Temos um problema. Como assim? Você não pode passar um dia sem comer alguma coisa, tendo essa visão do saudável ou não. Então, a gente precisa ter esse olhar, exatamente. O que está significando este alimento, esse doce na minha vida? Eu busco esse doce para dar aquela graça a mais, ou eu busco esse doce como única fonte de prazer do meu dia? Aqui é que está a diferença. Isso, né? É bem profundo, hein, Carol? Sim, porque se realmente é uma autoanálise, né? Que nós temos, né, que fazer, né? Entendi. Porque é bem como você começou essa pergunta, né? Eu chego ali, eu tenho essa preferência, eu tenho esse carinho aí pelo doce, chego ali no final do dia, eu quero comer um docinho, tá tudo bem, sem problema nenhum. Vai fazer mal para a minha saúde? A gente começou a live falando que ser saudável é um contexto geral. Se eu tô ali no contexto do pedacinho, não vai fazer mal nenhum. Tudo bem. Agora, se eu tô num contexto onde eu falo, nossa, eu não vivo sem, opa, tá faltando outras coisas na minha vida. Então, de repente, eu tô olhando para esse chocolate, eu tô olhando para esse alimento, eu tô olhando para a forma como, né, para a comida na minha vida, para repor ou para, né, substituir como fuga. Verdade, substituir aquilo que está nos faltando. Exato. Então, quando entra como fuga, isso é um ponto de atenção, onde a gente tem que sim se preocupar, porque lembra ali o que é ser saudável? Então, a gente tem ali nossa saúde emocional, física, né? Mental e espiritual. Então, se eu busco na comida fuga do quê? Nossa, é um cansaço, né? É um estresse. Provavelmente é a fuga de alguma emoção que você passou naquele dia. Aí a gente sempre, eu gosto de brincar como se a gente estivesse ali num jogo de tabuleiro, né? Jogou o dado, volta uma casa. Então a gente vai lá e volta uma casa. Então, opa, o doce é a fuga. Volta uma casa. Fuga do quê? Porque eu tenho um trabalho muito estressante, então minha semana foi muito cansativa. Opa, volta uma casa. O doce tem o poder de me relaxar, né? Porque se eu tô cansada, eu procuro descanso. De fato, me descansar eu não tenho, né? Eu não como aqui um chocolate e falo, nossa, agora sim, não tem como. O que me descansa, de repente, é um banho, né, dormir mesmo. Sim, né? Um momento você consigo mesma, né? De relaxamento. É verdade, Carol. Então, é buscar isso, né? O que de fato pode dar conta dessa emoção. Porque a comida, ela cria um engano na gente. Ela engana que ela tá dando conta daquela emoção. Porque qualquer coisa que a gente coloca na boca vai elevar a dopamina, né? O hormônio ali que a gente tem de bem-estar. É verdade, a dopamina, Carol. Exato. Por isso que o alimento, a gente acaba tendo
o doce mais, né? Porque a gente, ou alimentos mais gordurosos ali, a gente tem mais essa sensação de bem-estar, porque nossa dopamina fez isso, dá um pico, né? Demais, então, já. Eu brinco assim. A gente já sente a diferença, né? A gente sente. Então, a dopamina, ela vai aumentar a gente comendo uma cenoura ou comendo um brigadeiro. Só que com a cenoura, ela faz isso. Com o brigadeiro, ela faz isso. Tipo, ela vai rapidinho ali. Com a cenoura, ela vai aumentando aos poucos. Ai, a cenoura, aquelas pequenininhas. Vou até citar uma coisa, você me fez lembrar. Eu trabalhei muito tempo em banco, né? 22 anos. Menina, eu tive uma amiga que, juro, olhava assim para ela e assim, a minha área era uma área muito estressante do banco. Imagina, a porta de entrada em agência, metas, desafios, enfim. Carol, naquela época, né, que hoje, né, mudou um pouco, mas enfim, todo mundo tem um passado, né, gente? Sim. Eu tive também. Carol, eu era louca daquela bala Sete Belos, lembra? Nossa, sei. Então, pois é, eu tinha assim, 7 Belos, gente, olha Pacote. isso. Nossa, olha, veio até o cheirinho dela agora. Enquanto eu me entupia de bala Sete Belos, que até às vezes eu engasgava, olha isso, porque ela tem aquele, é tão doce. Sim, que a gente vai até engasga. formando, vai juntando, né, parece, assim, vai formando. Exato. Essa minha melhor amiga comia essas cenourinhas. Aí eu olhava assim para ela e falava, gente, como ela consegue ser tão plena? Aí eu não aguentava. Teve uma vez que eu perguntei, amiga, qual o segredo disso? Ela, Valesca, a cenoura, além de ser saudável, é docinha também, experimenta. Tem, sabe a cenourinha? Ai, tem um nome, não tem? Vem naquele saquinho. Cenoura baby, né? A pequenininha. Exatamente, a cenoura baby, Carol. Gente, é muito gostosa. E, digamos, vai entre aspas, é uma boa substituição, né, Carol? Porque você vê eu me entupindo de bala Sete Belos e minha amiga comendo a cenourinha baby. Olha que bonitinha, gente. Então, é isso que a gente tem que entender. As duas, se a gente for falar em saudável mesmo, as duas não estão. Não é o alimento que vai transformar vocês duas em saudável ou não, percebe? Sim. Por quê? Porque é aquele conjunto que nós... Sim. Vocês duas estavam descontando a emoção de vocês na comida. Só que uma foi para um lado, porque para ela o paladar é melhor, e a outra, né, foi para um lado ali que o paladar também agradava mais. Então, na minha casa, isso, e aí a gente precisa também olhar um pouco para as nossas memórias, né, de como a gente foi ali educada e tudo mais. As memórias afetivas, né? Exato. É verdade. Aqui, né, minha mãe brinca, eu sempre fui a criança que comia de tudo, tipo aquela louca que pedia chicória, sabe? Tipo, porque o meu pai é assim, meu pai é muito de fruta, de verdura, de comida, sabe? Ele fala comida de verdade, né? Panqueca não era comida pro meu pai, tá? Era lanche, né? Não era tipo uma refeição. Então, eu tive esse lado, mas eu também tive o lado ali formiga da minha mãe, sabe? Não que ela só desse isso, imagina. Então, na minha casa era muito diversificado ali, né? A gente tinha muito dessas duas. É lógico que a gente foi ensinada a comer comida, né? Não trocar e nem nada. Você olha, para mim e para minha irmã sempre foi ali a adolescente das bolachas, né? Dos biscoitos e tudo mais. O meu negócio sempre foi bala. Eu não ligo muito mas assim, bala, eu realmente me acabo ali. Mas sempre fui mais para esse lado. Eu gosto muito de fruta, de vegetais e tudo mais. Então, percebe que a nossa história também conta. De repente, a sua amiga ali, a colega no banco, ela teve uma história na família dela ali, desde pequena, já era incentivado essas coisas. E aí, realmente, é docinho. Ou também a gente pode adquirir isso depois de adulta, entendendo, mas sempre com esse olhar. Se eu estou usando a comida para cobrir alguma emoção, para compensar alguma emoção, eu não estou saudável. Não é porque eu estou comendo cenoura, brócolis, alface, que eu estou sendo saudável. Eu estou descontando alguma coisa lá.
É Isso verdade. uma hora vai explodir, entende? E aí, eu sempre falo assim na questão do emagrecimento, tá? Você pode emagrecer comendo brigadeiro e engordar comendo brócolis. Você pode ser saudável comendo salada, não ser saudável comendo salada e ser Sim, saudável também. comendo um bolo de chocolate. É É todo um verdade. contexto. Então é isso que a gente Sim. tem que sempre entender, né? Por isso que eu não gosto da ideia das substituições. Se a gente não Tá. trabalha a parte mental, a gente só sai substituindo, vou substituir o chocolate por uma tâmara. Eu quero morrer. Eu gosto de chocolate e gosto de tâmara, tá? Mas eu quero morrer quando alguém me vem com essa. Sim. Porque assim, Nossa, é que na verdade vontade, nós buscamos sempre estratégias, olha isso. sempre estratégias. Para não olhar para o verdadeiro É verdade. para a verdadeira causa, né? Sim. Porque você percebe que se eu trocar só o chocolate, então vamos falar em emagrecimento. Eu vou comer a tâmara porque a tâmara é saudável, não engorda, entre aspas ali, né? Comparado a um chocolate, a um brigadeiro. Você vai chegar em um ponto que você vai estar comendo essa tâmara em excesso. Aí ela vai ser saudável? Não vai mais. E aí a tâmara também, ela pode ser ali, né, pela frutose e tudo mais, ser tão mais calórica do que o pedacinho de chocolate que você comeria. Então a gente precisa sempre olhar ali, ó. Lembra? Joga o dado, volta uma casa. Sim, volta com uma casa. certeza. Para ter essa visão. Então, sempre olhar ali e pensar, o que eu estou buscando? Né? A gente sempre tem que buscar a saúde em primeiro lugar, para receber o resto das coisas como consequência. Entender que a gente tem dois tipos, eu brinco assim, ou é vontade ou é desejo. Desejo, mulherada, eu acho que a maioria aqui foi mãe, né? Eu não sou, mas a gente sabe as histórias. Também né? não, mas nossa, com certeza. Desejo de mulher grávida tem que respeitar, porque senão a criança nasce com a cara do negócio. É né? Bem assim, a gente ouve isso desde criança, né? Ai, se não comer tal coisa. Nossa, então gente. eu falo assim, se é desejo, percebe? Tipo, mulher grávida tem aqueles desejos, né? Que você fala, eu às vezes as coisas minha malucas, mãe, né, é verdade, Carol? né? É isso mesmo? Tipo, acontece como mesmo? Assim, né? né? E assim, isso é um desejo, percebe? É muito específico. A mulher grávida, ela não fica, eu acho que eu quero tal. Não, ela fala, na lata ali, é específico. Eu tenho. Isso é desejo, percebe? Entendi. É desejo. E aí eu falo para vocês, se vocês entenderem que é específico, é um desejo, faça, coma e seja feliz, sem culpa, sem preocupação, vai ali no pedacinho. Porque senão, a gente fica nessa onda de substituição, quando a gente olha para o nosso dia, a gente foi substituindo tanta coisa, que chega lá no final do dia, em questão de caloria, a gente comeu muito mais do que se a gente tivesse já partido logo para aquilo que a gente queria, percebe? Com certeza, aí a gente começa, para não comer o chocolate que engorda, eu vou comer uma gelatina, eu vou comer uma barrinha de cereal, eu vou comer uma tâmara, eu vou comer uma uva, eu vou comer uma maçã. Eu tô comendo, no final das contas eu consumi muito mais do que o chocolate que eu comeria. E ainda assim, eu já tô brava ali e vou comer o chocolate no final do dia. Porque é específico. Não vai passar com outra coisa. Isso é o desejo. Entendi. Agora, uma vontade é aquela que dá e passa. É aquela que dá. Entendi. Entende? Eu falo assim, é meu mantra. Quem é minha aluna aí sabe. É um mantra que eu ensino. Vontade deu e passou. Eu tô com vontade de um docinho. Abre e fecha armário, abre e fecha geladeira. Eu tô com vontade de comer alguma coisinha. Sabe? Mas não é bem isso, mas não é bem aquilo, mas... Esquece, você tá caçando, você quer outra coisa. Você tá caçando aí. E aí, de repente, você tá comendo ali, mas não era isso. Mas não era isso. Mas não era isso. Então, assim, bebe um copo d'água, vai fazer outra coisa, você vai ver que essa vontade aí muitas vezes eu fiz isso e deu certo, viu, Carol? E sabe outra técnica que eu utilizo também? Você já percebeu, né, Carol? Eu utilizo algumas técnicas aqui. É assim, eu acredito no seguinte.
por exemplo, eu sou louca por doces, tá? Uhum. Aí sabe o que eu faço em casa? Em casa não tem doce, Carol. Tá. Você pode Imagina. abrir todos os armários, Tenho certeza. juro para você. Isso eu aprendi, né, com meu esposo, porque realmente quando ele me conheceu, eu tinha sabe, eram outros hábitos, enfim, era outra vida e mudou tudo. E agora, né, eu busco essa vida mais saudável. Estou aprendendo ainda, né? Que eu acho que tudo é uma construção, Sim. né, do dia É um para a processo, noite. né? Com certeza, é um processo. E eu acho que tem muita questão, como você disse, das memórias afetivas. Eu não te falei, mas imagina, eu vim de uma família, a família inteira do comércio. Meu pai teve padaria a vida inteira. Tá. E sabe o que eu me lembro? Você falando durante a live, foi passando assim um filminho assim na minha cabeça. Nós saíamos do colégio, estudávamos à tarde. Só que ao invés de nós voltarmos para a nossa casa, nós íamos para a padaria, porque na padaria havia uma estrutura para que nós, né, fizéssemos lição. Ou seja, nós só voltávamos para a nossa casa quando ele fechava a padaria. Então foi montada uma estrutura. E sabe como ele esperava a gente, Carol? Nossa, você não vai acreditar. O motorista deixava a gente na porta da padaria, ele já vinha assim com suco, um lanche e já doce. Eu, minha irmã e meu irmão, éramos recepcionados dessa forma. Tá. Hoje em dia eu não como mais pão, enfim, né? Tem algumas restrições, até mesmo por questão de saúde. Sim. Não como pão, não como pizza, nada disso. E quando eu consumo isso é sem glúten, enfim, né? Mas isso é outro assunto. Mas realmente isso acaba nos acompanhando na vida adulta. Aí com o tempo que eu aprendi, já que eu era tão viciada nisso tudo, no pão, enfim, tinha que ter no café da manhã o pão com queijo, presunto. Faz muito tempo que eu não consumo isso e também uso essa técnica, digamos assim, né? Em casa não tem nada disso, Carol. Às vezes eu confesso, me dá uma vontade, vem lá uma memória afetiva, aquele cheirinho do pão. Imagina, gente, eu cresci... Outro dia eu comentei com a Pri Não tem até. coisa melhor, né? Aquele Sim, cheirinho de pão imagina, fresco. eu cresci fazendo... A minha brincadeira também na padaria era fazer pãozinho. Eu acho que ninguém comia aquilo, mas nós fazíamos. Então, assim, foi um processo bem, assim, difícil, mas hoje tá mais tranquilo, mas eu uso isso. Não tem nada disso em casa, sabe? Sim. Não tem docinho, não tem bolo, não tem bolacha, não tem pão, nada. Isso é o que vem me controlando, assim, sabe? Eu melhorei bastante. É uma estratégia legal, né? Porque aí a gente consegue, em primeiro lugar, ter essa questão do vontade dar e passe. Então, se eu precisar sair da minha casa para comprar o pão, não. Sim, eu já... Já não quero mais, né? A preguiça já bateu. Com certeza, sim. Então a gente começa já a olhar e ver, opa, não era o desejo. Porque lembra, a grávida vai andar... Sim, desejo vai aquela... Sim, sabe? Ela vai comprar. Então, é uma estratégia legal, desde que, né, como você falou, você vem trabalhando isso. Então, só o fato de eu retirar da minha casa e falar, pronto, e não olhar para a causa e não olhar para dentro para conseguir trabalhar com isso, não é legal, eu não aconselho. Por quê? Porque uma hora você vai explodir. Porque naquele momento que você estiver no mercado, numa padaria, na casa de alguém que tenha, ou que você ganhe, sei lá, uma caixa de bombom, e aí veio uma visita na sua casa e te entregou... ontem eu ganhei, inclusive. Né? Estou comendo assim, ó, em pequenas doses, tá? Exato, percebe? Por quê? Porque você teve todo esse trabalho. Agora, a pessoa que só elimina da casa. Ok, é uma boa estratégia, porque você não tem lá a fácil acesso, dependendo, você não vai sair. Agora, o momento que você tem, você vai perder o controle. E aí, de repente, essa caixa já teria acabado. Assim que a visita, não deu tempo dela chegar lá no térreo. Percebe? Entendi. Então,
Eu acho as estratégias muito legais, são ferramentas. Ferramentas a gente sempre tem que usar, lembrando que somos, né, seres únicos, então cada Sim, sim. ferramenta, cada estratégia vai servir para um tipo de pessoa, para uma personalidade, mas sempre, mesmo que a estratégia, a ferramenta tenha dado certo, não pare por aí, sabe? Vai além, vai entender de onde vem essa causa. Sim, Você sim. contou, é emocional. Olha a memória linda que você tem, Sim, sim. percebe? Então, Sim, com assim, certeza. nunca os nossos pais vão fazer algo com consciência, falando, vou fazer isso daqui para ferrar a vida dela quando ela crescer, para traumatizar, né? Para encher de Sim, crenças. sim. Aí ela ter muitos Entendi. problemas com a alimentação. Não, a gente vai, né? Os pais fazem as coisas e até a gente faz as coisas ali para demonstrar nossos afetos, nosso carinho e tudo mais. A crença tá na pessoa que recebe. Qual é o entendimento dela? O que ela Olha faz com só, aquilo, né? Qual foi a visão entendi. dela sobre essa situação? Então, é isso que a gente tem que olhar. Eu tenho essa história linda, eu tenho essa história bacana, eu entendi que a comida, para mim, é um ponto que liga muita coisa na minha casa, a maioria, o latino tem muito isso, né? O brasileiro Muito, né? foi É colonizado verdade. por portugueses e italianos. Italianos passam muito tempo em volta da mesa, então a gente tem muito isso na nossa cultura, na nossa tradição. É entender até que ponto vale a pena. Na minha casa, tudo é feito em volta da mesa, sempre foi. Na minha avó é assim, dos dois lados da família. Meu pai cozinha muito bem, né? A minha avó, por parte de mãe, sempre cozinha muito bem, minha mãe também. Eu fui fazer gastronomia por causa disso, então foi Ai, minha que primeira legal. formação. Então, assim, Hum, mas a partir daí é entender, poxa, eu tenho toda essa história e tal, mas em que ponto isso afeta a minha saúde ali, né? Porque senão eu também vou sempre usar essa memória afetiva e entender aonde isso me sabota, em que ponto a minha história me sabota. Porque se eu consumo, né? Se eu não saio ali de volta ao redor da mesa, se o pãozinho ali me traz essa lembrança e aí eu como cada vez mais, significa o quê? Que você está buscando ali o seu pai, né? E não nossa, o olha pão em isso. si, de repente. Sim, Né? É que quando eu entendi, é como, vem aquele verdade. cheirinho, vem aquela Sim. lembrança, aí o É cheiro como já o café, remete. né? O café traz isso pra gente também, né, É, Carol? Aquele cheirinho sempre traz alguma memória. Ou sim, é dos pais, ou da avó, é verdade. né? Aí você consegue, se você fechar o olho, você se visualiza ali, né? Naquele momento. Sim, é Porque a nossa verdade. mente, ela funciona assim. Então, tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, tudo que a gente sente, né? Falando aí de olfato, ela transforma numa imagem. E aí a nossa mente, ela funciona por imagens. Ela armazena essa imagem. As caixinhas que a gente brinca, que estão aí pela nossa mente, Sim. ela vai armazenar nessas caixinhas. Essas caixinhas a gente não tem controle de quando a gente vai abrir. Então, conversando aqui, estamos conscientes, né? De repente, numa conversa, você vai falar: nossa, realmente, o café me lembra ali minha avó. Olha, ela coava assim, assim, Sim, assim. Você vai contar nos exatamente. mínimos Até a detalhes. forma, né? É A verdade, a gente forma, consegue retratar aquele exato. momento. E enquanto você está contando isso, a gente está vivendo aqui, ó. São 8h52 do dia 19/10 de 2021.